Falarei um pouquinho sobre a Lei Estadual 11.699, que suspendeu por 120 dias as cobranças dos empréstimos consignados para os servidores públicos do estado da Paraíba. Eu falei rapidamente sobre esse tema numa participação ao vivo aqui na TV Mídia no Manhã de Notícias com Michele Marques, mas ainda assim algumas pessoas ficaram com algumas dúvidas e foram lá no meu Instagram levarem essas perguntas para mim. Então, se você ainda não me segue no Instagram, siga lá, eu sempre deixo passando aqui no @RaíssaVitoriaDV. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário a fazer, deixe lá, que é a partir dessas perguntas que a gente elabora o roteiro dos programas semanais aqui na TV Mídia, do Direto ao Direito. Então, iniciando o programa de hoje, falaremos um pouquinho sobre a Lei Estadual 11.699, que suspendeu para você, servidor público do estado da Paraíba, a exigibilidade do pagamento da cobrança do empréstimo consignado durante 4 meses. São 120 dias previstos lá na lei estadual para suspensão dessa cobrança dos empréstimos consignados. Então, se você é servidor público do estado da Paraíba, civil, militar, pensionista, ativo ou inativo, essa lei atinge diretamente você e traz um benefício importante nesse momento de aflição, de desespero, de tudo isso, de tensão que a gente vive com o enfrentamento à pandemia do Covid-19 aqui na Paraíba. Então, minha gente, se você tem um contrato de empréstimo consignado com alguma instituição financeira e ficou se sentindo prejudicado, porque a crise do coronavírus, ela não é uma crise somente da saúde pública, não é uma crise sanitária apenas, ela traz consigo as dificuldades econômicas, as dificuldades financeiras, e aí essa lei ela traz um pouco mais de tranquilidade para quem é servidor público da Paraíba e que tem algum empréstimo consignado com qualquer que seja a instituição financeira. Essa pergunta me foi feita lá no Instagram e eu já respondi, mas vou reafirmar. A lei não traz consigo, não traz em seu texto especificações acerca das instituições financeiras que a pessoa precisa ter um contrato de empréstimo consignado. Seja a instituição financeira qual for, basta ser servidor público do estado da Paraíba, civil, militar, ativo, inativo, pensionista, que tem aí com alguma instituição financeira um contrato de empréstimo consignado. E aí, pessoal, muitas pessoas me perguntaram: doutora, mas só são 4 meses. Se essa pandemia dura mais, se esse decreto de calamidade pública estadual durar mais tempo, como é que fica a questão dos empréstimos consignados? Existe a possibilidade de termos aí um aumento nesse período de suspensão. A gente pode ter aí uma prorrogação desse período de 4 meses, de 120 dias de suspensão do empréstimo consignado? E a resposta é sim, pessoal. Temos uma previsão na lei, em um dos seus artigos, que diz que se o estado de calamidade pública, se o decreto de calamidade pública na Paraíba perdurar mais do que o esperado, mais do que a expectativa, existe essa possibilidade de prorrogação desse período de 120 dias de suspensão da exigibilidade dos empréstimos consignados. Então, espero que eu tenha respondido mais essa pergunta. E são diversas dúvidas em relação a essa lei, porque ela é uma inovação legislativa muito importante e que traz um pouco mais de alívio para você que é servidor público do estado da Paraíba. Tem uma outra dúvida que eu lembrei agora, que as pessoas me perguntaram demais lá no direct do Instagram. Essas 4 parcelas, doutora, que ficaram suspensas com a lei durante esses 4 meses, esses 120 dias, para onde elas vão? Elas vão migrar para o fim do contrato de empréstimo consignado. Quando eu for pagar essas 4 parcelas, eu precisarei pagar com multa, com juros, com acréscimos. Como é que fica essa questão das 4 parcelas suspensas? Gente, essas 4 parcelas suspensas pela Lei 11.699 aqui no estado da Paraíba, elas vão migrar para o fim do contrato do empréstimo consignado. Então, você, servidor público do estado da Paraíba, poderá pagar essas 4 parcelas que no momento estão suspensas desde o dia 3 de junho, que foi o dia da publicação da lei estadual. E no fim do contrato você paga as 4 parcelas sem incidência nem acréscimo nenhum de juros, de multa, de nada.
tá certo? É importante que a gente lembre que o que ensejou a publicação dessa lei, a criação dessa lei, foi um estado de calamidade pública advindo da pandemia do Covid-19. Então, como o próprio nome diz, gente, é calamidade pública. O servidor público da Paraíba, ele não teria como prever a dificuldade que iria passar, até porque é um vírus, é uma pandemia, é uma doença, fugiu do controle de todos nós. Sendo assim, essas parcelas deverão ser pagas no fim do contrato sem acréscimo nenhum. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro tema, que eu tenha respondido bem as dúvidas de vocês. Se ainda surgiu alguma dúvida sobre o seu caso particular, pode deixar aqui, que eu vou tentar responder e ajudar o maior número de pessoas com essas perguntas. Quem ainda assim tiver alguma dúvida, mesmo que acabe aqui, que termine aqui o Direto ao Direito de hoje, pode ir lá no meu Instagram, pode deixar lá no direct, @RaíssaVitoriaDV, os meninos sempre colocam aqui passando. E pode deixar sua pergunta lá, sua sugestão. Quem quiser me acompanhar lá no YouTube, eu tenho um canal no YouTube que tem vídeos novos todas as terças e todas as quintas-feiras. São vídeos sobre temas jurídicos muito importantes, muito palpitantes, e que vocês é quem escolhem esses temas quando me falam lá no Instagram as dúvidas que vocês mais têm. Então procurem lá no YouTube, Advogando no Interior, é o meu canal no YouTube, se inscreve, ativa o sininho para receber as novas notificações de vídeos novos no canal.